Bom, eu vou falar aqui, basicamente, como leitor, porque é para leitores que eu estou me dirigindo acima de tudo. Todo mundo que é escritor começou a escrever lendo. Todo mundo aqui que é editor começou a editar lendo. Quem é tradutor começou a traduzir lendo. É isso que nos une acima de tudo. O gosto pela leitura e o gosto por um tipo de leitura específico. Acho que tem uma coisa interessante na escolha desse tema, porque talvez seja uma das poucas unanimidades, eu imagino, um escritor que todas as pessoas presentes aqui nessa sala talvez já tenham lido. Dificilmente você encontrará, mesmo Arthur C. Clarke, mesmo Bram Stoker, mesmo Isaac Asimov, mesmo Philip K. Dick e tantos outros, mesmo Machado de Assis, e José de Alencar e todos esses que nós tivemos que ler porque caíam no vestibular, seja uma unanimidade ou ter uma votação maior do que Edgar Allan Poe aqui. Tem uma maneira muito boa para definir esses autores que são emblemáticos de um gênero, que eu vi uma vez num livro de ensaios sobre o romance policial. Então, esse livro de ensaios sobre diferentes autores, fulano, cicrano, beltrano. Então, tinha um capítulo desse livro dedicado a Ellery Queen, que é um dos escritores que eu mais gosto e que eu mais conheço. Então, no começo do capítulo, o autor do livro, ele botava assim: se alguém abriu este livro aqui e não sabe quem é Ellery Queen, deve ter aberto o livro por engano. Então, eu acho que é a mesma coisa. Se você faz um encontro de literatura fantástica e as pessoas vêm participar de um encontro de literatura fantástica e não sabem quem é Edgar Allan Poe, não direi que entraram por engano, mas direi que essas pessoas têm diante de si um momento que eu invejo, que é o momento da descoberta de um grande autor que a gente não conhece. Quem nunca leu Edgar Allan Poe tem diante de si, na sua vida, esse momento de descoberta, que pode ser amanhã, segunda-feira, que pode ser daqui a um mês, que pode ser daqui a um ano, mas quando ele passar por esse autor, não vai ser mais a mesma pessoa. Como leitor, Edgar Allan Poe entrou na minha vida quando eu tinha por volta de 9 ou 10 anos de idade, através de uma antologia da saudosa editora Cultrix, chamada Histórias Extraordinárias. É uma coletânea brilhante, selecionada e traduzida por José Paulo Paes, cujo nome eu lembro aqui, uma pessoa que trabalhou muito aqui no Brasil, aqui especificamente em São Paulo, pela literatura fantástica de ficção científica. José Paulo Paes, grande antologista, grande tradutor, ótimo poeta, organizou essa Histórias Extraordinárias, que eu, inclusive, aconselho. É a atual edição da Companhia das Letras, Histórias Extraordinárias de Edgar Allan Poe. Me deu o trabalho de cotejar os dois índices dos dois volumes, e é exatamente a mesma seleção. Eu sempre pensei em fazer uma homenagem a Poe no 2º centenário de seu nascimento. E isso é uma ideia que eu tenho desde 20 anos de idade. Aí eu pensava assim, quando completar os 200 anos da morte de Poe, eu vou escrever um livro sobre ele. Aí eu pensava assim, mas rapaz, será que eu estou vivo? Nesse ano eu vou estar com 59 anos. A essa altura eu já morri de velhice. Para vocês verem como os jovens são pessimistas e como os mais velhos são felizardos e realistas. Eu disse, não vai dar tempo eu escrever esse livro sobre Poe. Escrever propriamente não deu, mas eu estou organizando essa antologia que procura fugir, de certa forma, a antologia organizada por José Paulo Paes. Eu propus à editora Casa da Palavra, para quem eu fiz alguns desses livros que eu acabei de mostrar, uma antologia que seria Contos Obscuros de Edgar Allan Poe. Por quê? Porque toda antologia de Poe que eu encontro na livraria, em inglês, em francês, em espanhol, traz o que eu chamo assim, o cânone de Poe. O que é esse cânone? Então, eu fiz um levantamento assim, de 15 contos, que são os melhores contos dele, e que eu não vou botar no meu livro. Por quê? Porque todo mundo já leu, todo mundo já conhece, todo mundo já traduziu, todo mundo já publicou. Então, eu fiquei durante algumas semanas consultando na Amazon e outros sites e outros. Quando aparecia uma antologia de Poe com a lista dos contos, eu ia fazendo um cotejo. Então, eu deixei de fora os contos que eu mais gosto. A Queda da Casa de Usher, O Gato Preto, Ligeia,
O Coração Revelador, O Barril de Amontilado, A Máscara da Morte Rubra, o caso do Sr. Valdemar e tantos outros. William Wilson. Contos maravilhosos, mas que estão na maioria das antologias que a gente vê por aí. Então seria redundante, e eu já muitas vezes deixei de comprar uma boa antologia de Poe, porque era uma antologia que tinha 20 histórias, das quais eu já tinha 18. E as outras duas eu não conhecia. Então eu tentei organizar alguns contos que, para mim, ilustram de forma tão eloquente quanto os contos principais de Poe, algumas das coisas que fazem dele o mais moderno autor norte-americano do século XIX. Eu fiz uma busca no Google, joguei Edgar Allan Poe no Google e deu 10 milhões de hits, uma coisa assim. 10 milhões de hits. Sai colocando todos os outros do século XIX dos Estados Unidos, Washington Irving, Herman Melville, Nathaniel Hawthorne, todo esse pessoal do século XIX, nenhum deu mais do que Poe, com exceção de um, para quem eu tiro o chapéu. Mark Twain, 14 milhões de hits. Tiremos o chapéu para Mark Twain, que eu também adoro. Mas Poe, ele é, mais do que Mark Twain, um criador da literatura do século XX. É o cara que está na raiz de tudo isso que nós estamos aqui há 2 dias discutindo. É um cara que está na raiz do conto policial, está na raiz da ficção científica, na raiz da fantasia, na raiz do conto gótico de terror, e assim por diante. E é curioso também o fato de que Poe, que viveu em condições absurdamente, como se diz assim, desvantajosas, condições de vida absurdamente prejudiciais à atividade literária, deixou uns livros que, deixa eu ver aqui que eu não decoro esses números, o volume que eu tenho da Vintage Books, Complete Tales and Poems of Edgar Allan Poe, tem 1026 páginas. Comprei no ano passado o volume de ensaios e resenhas da Library of America, os ensaios e resenhas que ele publicava na imprensa. 1.472 páginas. Sem contar os volumes de cartas, que ele escreveu cartas copiosamente durante a vida inteira. Isso são, aqui, somando 2.500 páginas de texto final impresso, escritos por um cara que viveu apenas 40 anos e cuja vida literária durou, digamos, 20, cuja vida literária profissional durou 20 anos, os últimos 20 anos de sua vida. Uma vida abalada pelo alcoolismo, por acessos de uma certa loucura, a gente pode defender um pouco essa ideia também, e penúria financeira. Isso torna Poe muito parecido, na minha opinião, com muitos escritores da pulp fiction, da ficção científica e da literatura fantástica norte-americana. Poe dizia de si próprio o seguinte, ele dizia, eu sou um poeta, escrevo contos para ganhar dinheiro e para sobreviver, não vejo nesses contos grandes qualidades literárias. Ele dizia que o Ligeia, que é um conto magnífico, era o melhor conto que ele tinha escrito. Tem pelo menos 2 cartas dele que ele afirma isso para críticos e editores. Ele dizia, estou lhe mandando o manuscrito do meu novo conto, Ligeia, a melhor coisa que já escrevi no gênero. Mas ele se considerava, acima de tudo, um poeta, um cara que queria fazer magia verbal com os sons das palavras. Ele foi chamado até um pouco ironicamente, Jorge Luiz Borges gostava muito de citar isso, acho que foi não sei se foi o Hawthorne ou foi o Longfellow, um desses poetas americanos, disse que era The Jingle Jangle Man. Aí Borges traduz em espanhol assim, El hombre del retintim. O homem da sonoridade pela sonoridade, da melodia pela melodia, da musicalidade das palavras pela musicalidade, sem muito sentido. O homem do retintim. Por causa daquele poema The Bells, eu acho. Mas Poe foi, acima de tudo, um cara que, produzindo dentro dos limites de um gênero, o gênero do conto fantástico, que era florescente na época dele, ele não criou o conto fantástico.
Ele inventou o conto fantástico moderno, como nós o conhecemos hoje. Mas o conto fantástico era largamente praticado no final do século XVIII e começo do século XIX, que foi quando Poe viveu. Trabalhando dentro dos limites muito restritos desse gênero, ele criou essas obras-primas que eu me referi ainda há pouco, todos esses contos grandiosos. Um outro grande escritor americano, Raymond Chandler, grande romancista policial, ele dizia: não existem gêneros inferiores, existem escritores inferiores. Nenhum gênero é tão inferior que um escritor de gênio não possa arrancá-lo e elevá-lo a novas alturas. Aí o Chandler dava o exemplo. Foi o que Shakespeare fez com o teatro elisabetano, que era um teatro popular, destinado não aos intelectuais, mas às grandes massas, e que Shakespeare pegou esse teatro elisabetano e jogou lá para cima, onde está até hoje. Tornou-se o grande gênio da língua inglesa. Chandler, de certa forma, pretendia fazer e, de certa forma, conseguiu fazer o mesmo com a literatura policial, em sua época. Poe fez o mesmo com a literatura do seu tempo. Poe se considerava um magazinista, ele usava essa expressão, um homem de revista. Ele sonhou a vida inteira ser editor de uma revista que ele chamava de Stylus, o estilo, que ele queria... com a qual ele queria revolucionar a literatura norte-americana. Havia, dentro do quadro editorial da época, uma dependência muito grande das revistas literárias norte-americanas para com as revistas literárias inglesas. Eu aconselho, para quem quiser se aprofundar nisso, um livro de Michael Allen, chamado Poe and the British Magazine Tradition. Poe e a tradução das revistas literárias britânicas. Então, ele mostra que, no contexto dessa época, as revistas literárias britânicas faziam um joguete muito hábil entre, digamos, uns 20% ou 30% de leitores cultos e uns 70% ou 80% de leitores populares, sem tanta informação literária, mas que tinham o gosto pela literatura e a sede de informação. E as revistas literárias britânicas, que eram muito lidas e que predominavam dentro da cultura americana, que a cultura norte-americana já foi muito dependente da Europa e teve que dar uma sacudidela brusca para se libertar disso. Isso existe na ficção científica, existe no policial e assim por diante. E Poe queria criar, dentro da literatura norte-americana, uma revista que absorvesse o melhor dos magazines das revistas britânicas e fizesse cumprisse o mesmo papel dentro do mercado editorial norte-americano. A principal dessas revistas que ele lia e que ele tentou imitar, muitas vezes com seus contos, era o Blackwood Magazine. E existe um texto dele chamado How to Write a Blackwood Article. Como escrever um texto para a revista Blackwood, que era uma revista que publicava contos de enterrados vivos, contos de fantasmas, contos góticos, contos de naufrágios e de salvamentos sensacionais, contos de náufragos perdidos em ilhas remotas e assim por diante. E isso tinha um impacto muito grande nos leitores britânicos e norte-americanos. E o Blackwood Magazine publicava também muitos escritores alemães do conto gótico de terror. Escritores alemães da época de Hoffmann, que é um dos grandes mestres lá da Europa, e que esses contos eram muito lidos pela intelectualidade britânica e norte-americana. Tanto é assim que há uma crítica famosa que fizeram a Poe uma vez, e que ele rebateu com uma frase que ficou famosa também, quando disseram que ele imitava muito, com seus contos de terror, a literatura alemã. E ele escreveu, não lembro agora se numa carta ou num artigo de jornal, ele disse: o terror não vem da Alemanha, vem da alma. Essa frase dele ficou famosa, e eu acho que é uma frase que todos nós podemos usar quando alguém vier dizer que a gente faz ficção científica porque é coisa de americano. A ciência não é norte-americana. A ciência é patrimônio geral da humanidade. Toda descoberta científica pertence a todos nós, pertence aos índios do Xingu,
pertence aos moradores da Patagônia, pertence aos moradores do Haiti ou de Ruanda. A ciência, as descobertas da ciência, valem para tudo. E as descobertas da alma, dos porões profundos da alma, que a literatura gótica europeia descobriu na virada do século XVII para o século XVIII, e depois para o século XIX, pertence a todo mundo. Tanto é assim que Poe é hoje o escritor norte-americano mais reeditado e mais influente do seu século. No mundo inteiro. Tem até um escritor japonês, que é o Edogawa Rampo, que ele fonetizou para a língua japonesa o nome de Edgar Allan Poe em japonês. Edogawa Rampo. É um escritor que faz uns contos fantásticos muito estranhos. Tem um conto famoso dele, parece que é o cara que tira a pele da mulher amada e forma uma poltrona para poder sentar nela confortavelmente. Então, o Poe queria, de certa forma, dar um grito de independência ou morte para a literatura norte-americana. Queria fazer isso através da poesia, talvez, e, ironicamente, acabou fazendo através desses contos aos quais ele não dava muito valor, mas onde acabaram convergindo uma série de tendências que fizeram com que, no século XX, todo mundo puxasse Edgar Allan Poe e colocasse debaixo da sua asa. Os surrealistas fizeram isso. André Breton, Benjamin Perret, Robert Desnos, todos aqueles franceses que fizeram o movimento surrealista da década de 1920 em Paris, todos eram fãs absolutos de Edgar Allan Poe através das traduções de Baudelaire. A psicanálise resgatou Poe. Todo livro de psicanálise, eles citam exemplos como Ligeia, eles citam exemplos como O Retrato Oval e uma série de outros contos de Poe. A Queda da Casa de Usher, com sua temática de enterrados vivos, de incesto e assim por diante. O concretismo paulista, os poetas concretos daqui de São Paulo, resgataram Poe. Tem um ensaio maravilhoso do Décio Pignatari, num livro chamado Informação, Linguagem e Comunicação. Esse livro de ensaios do Décio Pignatari se baseia numa análise que o Roman Jakobson, que foi o grande linguista e teórico literário russo, fez do poema O Corvo. Então, o Décio Pignatari, grande poeta concreto daqui de São Paulo, resgatou essa análise do Jakobson e ele mostra como Poe valorizava a palavra a ponto de você poder dizer que quase todo nome de personagem de Poe tem um trocadilho embutido. Uma coisa meio lacaniana. Né? Lacan era o que dizia que toda palavra já é um trocadilho de alguma outra coisa que a gente não está percebendo. Então, todos esses caras botaram Edgar Allan Poe debaixo da sua asa. Todos eles encontram em Poe material contemporâneo, material hoje, de 2009, material que interessa às pessoas de hoje, de 2009. E esse material está, de certa forma, presente nesses contos que eu considero obscuros. Por exemplo, eu estou colocando dois contos que aparecem em várias antologias, mas não são os mais votados, que são o manuscrito encontrado numa garrafa e uma descida do no Maelstrom, que eu não sei até hoje pronunciar essa palavra, acho que é Maelstrom, ou Maelstrom. O que é o manuscrito encontrado numa garrafa? Basicamente, um sujeito que entra no navio, vai na direção do polo, de lá, no meio de uma tempestade, ele é jogado no convés de um navio fantasma, e esse navio fantasma, cujos tripulantes parecem não vê-lo, como se ele fosse um fantasma, vai se aproximando do polo e lá vê um redemoinho gigantesco em que o Oceano Atlântico faz aquele vórtice e se precipita nas profundezas da Terra, sugerindo que a Terra é oca e que o oceano se derrama no polo para dentro dessa Terra oca, que era uma teoria do Symes e de outras pessoas da época. E antes do navio se despedaçar e afundar no vórtice, ele tem tempo de escrever, é uma história narrada na primeira pessoa, e diz, meu Deus, o navio está oscilando e afundando-se! Exclamação! O conto termina aí. Então você deduz que deu tempo dele enrolar aquilo, colocar dentro da garrafa, jogar lá longe e a garrafa escapar para ser recuperada depois. E o outro conto, Uma Descida no Maelstrom,
descreve, é narrado na terceira pessoa, mas a certa altura, uma primeira pessoa absorve a narrativa, que é um marinheiro, um pescador, e ele diz, nessa região aqui, dos mares do norte, não lembro agora onde é, existe um grande redemoinho no oceano que se forma várias vezes e que suga os navios para dentro de si. Esse redemoinho, do qual nenhum navio jamais voltou, é um sinônimo de morte certa, e assim por diante. Ele diz, e eu naufraguei, e vou lhe contar agora como se deu isso. Então, ele disse que o navio onde ele estava se despedaçou por causa de uma tempestade, e os destroços foram chegando perto do redemoinho e foram sendo absorvidos por aquela correnteza rapidíssima que sugava tudo em sua volta e ia afunilando, 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 sumindo na escuridão. E ele diz que agarrou-se a uma tábua do navio, ficou boiando, e ele diz o seguinte, que quando o redemoinho é largo na superfície do oceano, ele gira devagar, mas ele gira numa espiral descendente. Então, os objetos que eram colhidos pelo redemoinho vão descendo, girando muito devagar, mas quando dá uma segunda passada, ela já é um pouco mais rápida do que a primeira, a terceira é mais rápida do que a segunda, a quarta mais rápida do que a terceira, a quinta, a sexta, a sétima, e por aí vai até descer e sumir no abismo. E ele disse, eu percebi que a cada volta que eu dava agarrado na tábua, ficava mais difícil a minha chance de sobreviver. Ele disse, neste momento, algo como uma enorme paz, uma enorme tranquilidade e lucidez se espalhou na minha mente. E eu comecei a observar os objetos à minha volta, procurando alguma coisa que me ajudasse a me salvar daquilo. E eu percebi que objetos que flutuavam na superfície com formas geométricas diferentes eram absorvidos pelo redemoinho em velocidades diferentes. Então, tábuas desciam muito mais depressa. E coisas com objetos como barris, com forma aproximadamente cilíndrica, desciam mais devagar. Aí ele disse, então, quando um barril foi passando nas minhas proximidades, eu soltei a tábua onde estava me segurando, pulei e me agarrei com o barril de aguardente, ou de vinho, de alguma coisa, de arenques, ou sei lá o que é que ele estava levando. Ele disse, e logo em seguida vi a tábua em que eu estava agarrado sumir no vórtice, enquanto o barril onde eu estava e os demais objetos com aquele formato geométrico iam girando devagar até que, por um fenômeno que nós sabíamos que ocorria, o redemoinho, como um furacão, um ciclone, um tornado, começou a amainar. O seu fundo foi se elevando, a rotação daquele vórtice começou a diminuir e, finalmente, o mar se pacificou e eu boiei, salvo, abraçado ao meu barril. Então, esses dois contos, para mim, que não são entre os mais famosos de Poe, embora apareçam em várias antologias que eu tenho, eles expressam, de certa forma, de onde ele veio e para onde ele carregou a literatura. Poe é um herdeiro do romance gótico de terror, daquelas histórias pavorosas que, por definição, terminam mal, todo romance gótico termina mal, daquelas histórias de forças sobrenaturais, além de qualquer concepção, além de qualquer poder de controle e de compreensão do ser humano, que, em circunstâncias especiais, arrebatam a vida dos seres humanos e os destroem. Essas forças estão personificadas nesse redemoinho do manuscrito encontrado numa garrafa. A força que nos leva para a morte, e o que é a morte? É o interior da terra oca. É a parte oca dentro de nós mesmos, a parte de nós mesmos que nós não conhecemos. E esse conto de Poe já foi exaustivamente discutido por críticos da linha psicanalítica. Quer dizer, o que é essa terra oca para onde o redemoinho de Poe conduz o seu narrador? É o interior, a lava borbulhante do seu próprio inconsciente. Só que Poe não era somente isso. Ele criou ali o narrador moderno que diz, espera aí, o que é isso? Aí diz assim, é uma força apocalíptica que está te arrastando para a morte e a destruição. Aí ele diz, mas eu tenho o meu intelecto que pode me salvar. Eu vou olhar para esse negócio e vou descobrir uma maneira de me sair dela. E é olhando as formas geométricas dos objetos que flutuam, que o narrador do outro conto, uma descida no Maelstrom, resolve o problema que tinha, ou seja, salva a própria vida,
pela sua capacidade de observação, de, diante da morte, manter uma lucidez absoluta e escolher um provável caminho de fuga que acaba se revelando, no fim do conto, como frutífero. Ele acaba escapando e vivendo para contar a história, que é um pouco o que diz o Ismael do Moby Dick, né? E só eu escapei para contar a história. O narrador do Moby Dick, do Melville. Então, o Poe ao mesmo tempo, ele tem dentro da obra dele esses contos terríveis, góticos, sobrenaturais, onde o personagem se autodestrói, personificado aqui na minha escolha no manuscrito encontrado numa garrafa, e tem o personagem moderno, que é o personagem que diz, espera aí, mas eu tenho a minha razão que me ajuda a enfrentar o universo. E eu diria que esse conto, Uma Descida no Maelstrom, do Poe, é o precursor de toda a ficção científica hard que nós temos hoje em dia, em que, em milhões de contos e de livros, milhões não, mas milhares de contos e de livros, milhares de astronautas perdidos com a nave sem combustível, ou vagando em torno de um asteroide, ou naufragada num planeta inóspito, resolve um problema de engenharia, só com a inteligência, e consegue tirar a nave do planetoide e voltar para a Terra, ou consertar a máquina do tempo, ou sei lá que porra que fazem, mas sempre acabam se salvando. Então, eu brinco muito com meus amigos, eu digo muito isso para o Gerson Lode Ribeiro. Eu digo, ficção hard é a literatura para engenheiros. Essa raça inferior que acha que tudo na vida é resolver problemas. É um pouco isso, entende? E tiremos o chapéu aos engenheiros. Os engenheiros e os escritores de ficção científica hard são herdeiros desse herói moderno de Edgar Allan Poe, que diz, o universo é compreensível. O universo é regular, ele tem leis. Não leis que algum deus ou alguma criatura sobrenatural escreveu para ele, mas o universo tem continuidade. Essa é a fé básica da ciência. O universo tem continuidade. A matéria se comporta de maneira constante. A lei da gravidade que vigorava 1000 anos atrás, vigora hoje. A lei da gravidade que vigora hoje vai vigorar daqui a 1000 anos. Daqui a 1000 anos a gente vai entendê-la melhor. Mas a lei é uma só. As leis da natureza não mudam. Então, essa fé que o cientista tem na continuidade do universo, no fato de que o universo se repete com regularidade e faz sentido, que é um dos grandes triunfos da razão, da capacidade da mente humana de observar o universo, ficar observando, anotar o comportamento das coisas e os fenômenos que tem em volta e extrapolar daí uma verdade científica abstrata que pode ser transformada numa medida tecnológica concreta que vai salvar a minha vida, que é a coisa mais importante do mundo. Então, esse herói da descida do Maelstrom é o grande herói moderno, para mim, da ficção científica para engenheiros, da ficção científica hard, em que os problemas existem para ser resolvidos, e é bom que isso aconteça. Toda essa ficção científica, para mim, vem desse conto do Poe, que, para mim, é o conto em que ele junta o mesmo fenômeno quase sobrenatural, que é o grande redemoinho que suga os navios para dentro do abismo do oceano, o mesmo que ele já tinha utilizado no manuscrito encontrado numa garrafa, e ele encontra um personagem que entende aquele fenômeno e consegue salvar a própria vida. Outra justaposição de contos que eu acho muito interessante para se fazer, e isso eu um pouco pego carona também nos comentários de outro autor importante, que é o Daniel L. Hoffman. O Daniel L. Hoffman é um dos muitos, milhares de estudiosos da obra do Poe, e ele tem um livrinho pequeno, mas delicioso e bem anticonvencional, bem cheio de doidices, que eu digo, esse cara fumou alguma coisa para poder escrever isso, porque não é possível que ele esteja escrevendo isso a sério num livro de crítica literária. O livro dele chama-se Poe, 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 Poe. 7 vezes. É um verso de 7 sílabas, uma redondilha maior. Poe, 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 Poe. Vocês acharão com a maior facilidade no Google, na Amazon, AB Books, onde queiram procurar. E ele faz essa justaposição de 2 contos, que também não são dos mais conhecidos do Poe, e que um é a cara e o outro é a coroa do mesmo fenômeno, como esse exemplo que eu acabei de citar.
Um deles, que não está na minha antologia, porque eu acho que ele tem sido um pouco republicado aí, por razões de espaço, eu tinha que deixar alguma coisa de fora, é The Imp of the Perverse, o demônio da perversidade. Esse conto começa como muitos contos fantásticos do Blackwood Magazine. Começa com um pequeno ensaio sobre psicologia, um pequeno ensaio sobre a vida humana. O conto tem, digamos, 6 páginas. As primeiras 4 páginas são um pequeno ensaio sobre a mente humana, a vida humana e o mundo, e as últimas 2 páginas são um pequeno conto, um pequeno episódio ilustrativo da teoria que ele desenvolveu nas primeiras páginas. Então, o que é o demônio da perversidade? Poe diz que existe dentro de nós uma força que nos impele à autodestruição. Ele diz, qual de nós não já subiu no alto de uma montanha, na torre de uma igreja, numa coisa assim com 50, 100 metros de altura, chegou na beirada e recuou, banhado de suor gélido. Por quê? Por medo de cair? Não. Por medo de se jogar. Esse é o medo de quem tem vertigem, de quem tem acrofobia, como eu tenho. É o medo de se jogar. Ele diz, existe dentro de nós uma força que diz mais ou menos o seguinte, eu sou capaz até de me jogar daqui e morrer só para saber como é. Existe essa força dentro da gente. Essa força leva muita gente para o suicídio. Essa força leva muita gente para o alcoolismo, como foi o caso do Poe. Essa força leva muita gente para as drogas. O cara diz, eu sei que eu vou me destruir, mas eu quero saber como é. É o demônio da perversidade. Freud diz que o ser humano tem o impulso vital, que é Eros, e o impulso da morte, que é Thanatos. O impulso voltado para o prazer e a procriação, e um impulso voltado para o prazer, digamos assim, masoquista da própria destruição. Todos nós temos isso. E Poe chamava isso o demônio da perversidade. E ele ilustra o seu conto com a história de um cara, uma história meio policial, do cara que queria ficar com a herança do outro, aí coloca veneno na vela de cera que o outro acendia à noite para ler. O sujeito morre envenenado, porque tinha o costume de fechar as janelas do quarto quando lia, por causa do frio. Vai ler de noite, a cera da vela está envenenada, o sujeito, o parente dele, morre. Quando é de manhã, ele entra no quarto, vê que o cara está morto, abre todas as janelas e todas as portas para tirar o cheiro da vela, chama a polícia diz, morte acidental e tal. E levam, enterram o cara, e ele pega a herança e fica vivendo, e andando pela rua com as mãos nos bolsos, assobiando, penteando o cabelo, olhando para a polícia, todo dia ele passa na frente da polícia, e olha assim e diz, pô, nunca vão saber que fui eu que matei o cara. Pô, nunca vão desculpar, como é que eles vão imaginar? O cavaleiro Auguste Dupin não existe ainda, o primeiro grande detetive da história. Como é que eles vão adivinhar e descobrir que eu matei o cara? Não vão descobrir nunca. Aí um dia ele diz, não vão descobrir nunca, a menos que eu vá lá e diga. Desse momento em diante, ele sente as suas mãos banhadas por um suor gélido, isso acontece muito nos contos de Poe. E ele diz, pois é, ninguém sabe, só quem sabe sou eu. Então a única maneira deles saberem é eu ir lá na polícia e contar. Aí toda vez que ele passa na frente da polícia, ele para, hesita um pouco e volta correndo para casa e se tranca dentro de casa. Não consegue mais passar na frente da chefatura. E termina o conto, ele acaba correndo, saindo de casa, batendo com a cabeça nas paredes, querendo se conter e querendo contar. Até que ele arromba a porta da própria casa, sai correndo na rua, agarra o primeiro policial que encontra, segura na lapela do cara e diz, e vomitei sobre aquele policial desconhecido toda a minha terrível confissão. Foram na casa, descobriram os resíduos, as provas, não sei o que lá, e me jogaram aqui nesta masmorra infecta onde apodreço. Uma coisa parecida. É bem assim, eu gosto de inventar um pouco também o lado estilístico. Aí você diz, pô, por que foi que ele fez isso? O demônio da perversidade é algo que existe dentro da gente, é como uma terra oca, que fica sugando a nossa energia, e a gente não sabe para onde essa energia toda está indo. Tem um vórtice de energia, e algo dentro de nós fica puxando essa energia e levando a gente para a autodestruição. Quem se deixa dominar por esse vórtice são as pessoas que se destroem a si próprias. Poe, infelizmente, foi uma delas. Morreu com 40 anos de bebedeira. O conto que faz parelha com esse é a cara. Qual é a coroa desse conto?
É um conto chamado The Angel of the Odd, o anjo do bizarro. Odd é uma palavra interessante da língua inglesa, porque odd significa estranho, peculiar, bizarro. Foi traduzido por Baudelaire em francês, l'ange du bizarre. Então eu adotei em português, que é uma língua latina, a tradução próxima da de Baudelaire, o anjo do bizarro. O sujeito está em casa lendo o jornal, tomando umas e outras, junto da lareira. Aí vem a notícia de um acidente meio extraordinário que aconteceu, uma coisa meio improvável. Aí ele pega o jornal, joga no chão e diz, porra, meu amigo, pelo amor de Deus, não está vendo que uma coisa dessa não podia acontecer? Coisas assim não acontecem. O mundo não é receptivo a coisas tão extraordinárias e fora do comum e insólitas acontecerem. Aí ele vê aparecer o anjo do bizarro, que fala com sotaque alemão, e tem o formato de uma garrafa de bebida, dizer a ele, você não acredita que coisas bizarras possam acontecer neste mundo? Pois eu vou te provar. E desse momento em diante, tudo que é de bizarro e de altamente improvável estatisticamente começa a acontecer na vida desse desgraçado. Ele lembra que no dia seguinte, até as 5 horas da tarde, tem que renovar o seguro contra incêndio da casa onde ele mora, que é propriedade dele. Aí pega no sono, perde a hora, não vai. Nessa mesma noite a casa pega fogo. Os bombeiros trazem uma coisa para salvá-lo. Ele pula da janela, mas cai fora do lençol que tinham estendido, quebra a perna. No outro dia, ele passa por uma pessoa a quem ele devia um favor, que é uma coisa de emprego, e como está chovendo, os óculos dele estão molhados, ele não cumprimenta a pessoa, aí perde o emprego. Aí vai nadar, tira as roupas para mergulhar no rio, aí vem um pássaro, um corvo, sei lá o que diabo é, agarra as roupas dele e leva. E ele sai correndo atrás do pássaro, olhando para cima e pedindo ao pássaro que devolva as roupas, e eu acho que o pássaro dizendo, nunca mais, nunca mais. E ele correndo atrás, então ele tropeça assim num despenhadeiro e cai no abismo. Nessa hora que ele cai no abismo, aí vai passando um balão e alguém joga uma corda para ele se segurar. Ele se segura na corda. Quando olha para cima, no balão, ele vê o anjo do bizarro dizendo, e agora, você acha que não acontecem coisas impossíveis e insólitas e bizarras neste mundo? E ele se dá por vencido. Esse anjo do bizarro, até pela semelhança dos dois títulos, o demônio da perversidade, o anjo do bizarro. O que é o demônio da perversidade? É um fantasma emotivo que existe dentro da gente, um fantasma que existe dentro das nossas emoções, do nosso inconsciente. O demônio da perversidade é essa força que faz com que a gente pule e se suicide, com que a gente se entupa de drogas e morra, com que a gente aperte um gatilho brincando de roleta russa e assim por diante. É o demônio que nos leva à própria destruição. O que é o anjo do bizarro? O anjo do bizarro é de natureza intelectual. É você olhar para o mundo e dizer, o mundo tem realmente continuidades. O universo tem recorrências que são previsíveis. É possível a nossa razão entender e domesticar o universo. Mas a nossa razão não domina tudo. O bizarro é justamente o que escapa a essa nossa possibilidade de racionalização. Então, o narrador da descida do Maelstrom mostra o momento triunfante da razão. Quando o cara diz, eu acho que é assim, se eu fizer assim, acontece tal coisa. E acontece. E o narrador do Anjo do Bizarro é o pesadelo da razão. Como dizia aquela gravura do Goya, o sonho da razão produz monstros. Então, o que é esse monstro? É aquilo que, no velho programa lá do Jack Palance, que a gente via na televisão, dizia assim, o estranho, o bizarro, o inesperado. Believe it or not. O que é isso? São as exceções reais que existem no nosso mundo, porque nem tudo é domesticável pelas regras científicas. Nem tudo pode ser previsto probabilisticamente. Nem tudo obedece à regra. E é interessante que um dos grandes devotos franceses, um dos grandes admiradores franceses do povo, foi o Alfred Jarry. O Alfred Jarry, autor da peça famosa O Bourgeois, o Bourgeois, e que criou um movimento muito interessante,
que eu sugiro a vocês estudarem, porque vão morrer de rir, que é a chamada patafísica. O que é a patafísica? É a ciência das soluções imaginárias para problemas reais. É uma mistura de filosofia, literatura e humor, porque o pessoal do Colégio de Pataphysique, lá de Paris, é um pessoal extremamente engraçado e bem-humorado, são satiristas à ciência. Eles fazem a sátira da ciência. Então, eles dizem, a patafísica é a ciência da solução imaginária para os problemas reais, ou a ciência das exceções e não das regras. É a ciência que estuda somente as exceções, somente o que não se enquadra nas regras, somente o fenômeno turbulento, somente o fenômeno que não se deixa conter dentro dos limites das fórmulas científicas. E esses patafísicos de hoje, que o Colégio de Patafísica é florescente lá na França, publica livros, jornais, faz reuniões e tal, não sei o quê, é uma espécie de um movimento steampunk, só que já dura quase 100 anos. E eles são devotos de Edgar Allan Poe. E eu acho que grande parte dessa devoção vem de contos como O Anjo do Bizarro, que ilustra também um outro lado do Poe moderníssimo, do Poe nosso contemporâneo, que é o interesse de Poe por tudo que diga respeito a acaso e determinismo, teoria das probabilidades, mecânica estatística. Tudo isso é o quê? É a raiz teórica da física quântica. É a raiz teórica da explicação mais avançada dos fenômenos da matéria, do universo em que nós vivemos, que pegaram o universo determinista de Isaac Newton e o universo semideterminista de Einstein e transformaram num universo indeterminista, que é o da física quântica de hoje. Você nunca tem certeza sobre o resultado de uma experiência ou sobre a natureza de um fenômeno. Você tem probabilidades. Você disse, se fizermos assim, isso que nós queremos tem 93% de probabilidade de acontecer. Se fizermos assado, isso tem 51% de probabilidade de acontecer. Mas você nunca tem certeza se vai dar o de 93 e não o de 51, porque é uma mera probabilidade. Uma prova disso é que toda semana alguém ganha a Mega Sena. Existe coisa mais improvável do que uma pessoa ganhar a Mega Sena no meio de quantos milhões de apostas? 40 milhões de apostas. Mas toda semana, ou quase toda semana, porque acumula, como acumulou agora, mas cedo ou tarde alguém acaba ganhando a Mega Sena, por mais improvável que isso possa acontecer. As coisas mais improváveis, desde que não sejam impossíveis, que é outra categoria, mas se uma coisa é possível, ela pode acontecer. Pode demorar, assim, 1 bilhão de anos e 1 trilhão de experiências, mas na trilionésima experiência vai acontecer aquilo que parecia quase impossível. Então, o Poe foi um cara que inaugurou isso através de um conto popular, ao qual ele não dava muito valor, que é o Escaravelho de Ouro, que ele disse que escreveu só para se distrair, porque gostava de criptografia, porque adorava escrever mensagens secretas. Ele foi editor de uma dessas revistas literárias muitos anos, e ele ficava jogando uns criptogramas para os caras, dizia assim, quem decifrar esse texto aqui, essa mensagem cifrada, eu dou um prêmio. Aí, de vez em quando, alguém decifrava, e ele ficava puto, porque o pessoal decifrava, que ele achava que só quem era capaz de decifrar aquilo era ele. E ele bolou, se eu não me engano, nesse próprio conto, O Escaravelho de Ouro, essa frase que ele diz, não existe nada tão intrincado, concebido por um cérebro humano, que outro cérebro humano não seja capaz de deslindar. Isso é um princípio básico do pensamento dele. Como? É o que um idiota pode fazer, o outro idiota também pode. Então, de certa forma, talvez exagerando um pouco, mas estou falando aqui como leitor e fã. O Escaravelho de Ouro de Poe, que é um dos contos mais conhecidos, e por isso não está na minha antologia, mas vocês podem encontrá-lo por aí nas boas antologias do ramo, prefigura, por um lado, essa mentalidade moderna, da ciência moderna, de lidar com probabilidades, frequência estatística, porque é pela frequência estatística do número 8, dentro da mensagem cifrada do conto, que ele sabe que aquele é a letra E do alfabeto inglês, que
o signo mais comum na mensagem cifrada é o número 8. Ele disse, se isso aqui é uma mensagem escrita em inglês, esse número 8, que é o signo que aparece mais vezes no texto, deve ser a letra E, que é a mais frequente em inglês. E ele vai, desse jeito, ele vai traduzindo aquela mensagem criptografada e chega a encontrar o tesouro. Poe se interessava por isso, e ele tem um tratado sobre criptografia, sobre mensagens secretas, que prefigura também o que? Uma das coisas mais importantes na internet de hoje, que é criptografar mensagens de uma maneira que não possa ser quebrada por quem está tentando lê-las. Então, quem se interessa por computador, por todas essas técnicas de mensagem hoje em dia, já vê, como eu já vi em livraria assim, livros dessa grossura, mais ou menos, só sobre técnicas de codificação e de criptografação de mensagens via internet, para que essas mensagens possam transitar sem serem lidas, senão pelo que enviou e pelo destinatário, porque eles dois têm a chave. Então, é uma matemática absolutamente além da minha capacidade de entendimento, mas tudo isso, para mim, é uma espécie assim, de uma pirâmide invertida. E o bico, a pontinha dessa pirâmide, literariamente, claro que cientificamente isso remonta a mais tempo, mas literariamente está em O Escaravelho de Ouro, de Edgar Allan Poe. Então é um cara que, se você é um físico quântico e lê um conto como esse, se você é um criptografador de mensagens e lê um conto como esse, você diz, espera aí, de quando é esse conto? 1840 e qualquer coisa? Porra! O cara já estava pensando nisso nessa época, e não só estava pensando, como estava jogando na literatura. Porque tudo isso eram informações que a ciência da época já estava trabalhando com isso. Só que isso não aparecia na literatura. É aquela velha coisa do Júlio Verne também, todo mundo diz, Júlio Verne inventou o submarino. Na época de Júlio Verne só se falava em submarino. Só que ninguém tinha escrito um romance sobre um submarino viajando com gente dentro dele, por dentro do oceano. E assim por diante. Então, o Poe, ele foi, de certa forma, essa encruzilhada onde você hoje, com o olhar da cultura de hoje, de 200 anos depois, você vai ler os contos dele, você encontra a psicanálise, você encontra a poesia concreta, você encontra a mecânica quântica, você encontra a patafísica, você encontra a literatura policial, que é todo um outro universo que está rolando, e tudo isso foi escrito por um cara que viveu em condições financeiras terríveis, afligido pela doença, afligido pela penúria, tentando ganhar dinheiro suficiente como editor de revista de contos populares, precursores da Pulp Fiction de 100 anos depois, tentando ganhar a vida como se fosse um Hugo Gernsback ou um Campbell de 1840, tentando ganhar a vida como editor e como ocasional colaborador e escritor de histórias. E nesse tumulto mental onde ele vivia, ele criou toda a raiz de várias literaturas e ele deu uma triscada em vários sistemas de pensamento que hoje são essenciais para a nossa cultura. Para encerrar, eu diria que nós temos um outro escritor norte-americano que em muitas coisas se aproxima do Poe e que é o Philip K. Dick. Philip K. Dick é outro que queria escrever um tipo de literatura e não podia. Ele sonhou num certo momento em escrever literatura mainstream, de ser um grande escritor, mas como ele gostava de ficção científica, começou a escrever ficção científica para ganhar a vida. Numa certa fase da vida dele, ele publicava mal a ficção científica dele, ganhava pouco, e começou a escrever romances mainstream, um atrás do outro, só foram publicados depois da morte dele. Voltou para a ficção científica e ficou eternamente procurando o lugar dele dentro da literatura norte-americana e não achava. Poe passou a vida inteira dele procurando o lugar dele dentro da literatura norte-americana e não achava. Poe era um cara que, na época dele, década de 1840, estava escrevendo sobre alquimia, autômatos, terra oca, criptografia e outras coisas, e Poe é um cara que é anterior ao faroeste. Billy the Kid viveu depois de Poe. Beth Masterson, Jesse James, todos esses caras são de uma geração posterior a Poe. E ele estava, antes de todos esses caras do faroeste e tudo mais, ele já estava pensando em ficção científica, no que hoje nós chamamos de ficção científica.
vivia procurando o lugar dele, o público dele não achava. Philip K. Dick também vivia procurando o público dele, não achava. E uma semelhança final que tem entre os dois é que, no final da sua vida, 1 ou 2 anos antes de morrer, eles tiveram a revelação cósmica do segredo do universo. Poe escreveu o Eureka, que é um texto muito traduzido, comentado e publicado aqui no Brasil. O Eureka, que é um livro onde ele descreve a criação do universo como forma de explosão e depois a volta do universo ao seu estado primitivo como uma grande contração, The Big Shrink. E ele tinha uma certeza tão grande que tinha descoberto o segredo do universo que ele foi para o editor e disse, olha, a primeira edição não pode ser de menos de 50 mil exemplares. O editor disse, olha, Edgar, eu gosto muito de você, agora nós vamos chegar lá, vamos com 500. Vamos com 500, que não venderam, inclusive. Hoje é uma raridade que vale uma fortuna. Vamos fazer 500 e vamos jogar no mercado para sentir o pulso do mercado, como os editores dizem tanto. Vamos sentir o pulso do mercado, ver se o pessoal está interessado. E esse Eureka de Edgar Allan Poe, que inclusive tem um comentário de Colin Wilson, que é outro autor que eu gosto muito, que ele disse que, na época, Poe já chamava a Via Láctea de uma galáxia, dizia, é uma galáxia e a Terra está dentro dela. O nosso sistema solar está dentro dela. E a astronomia da época não ousava afirmar isso. Eureka é a revelação de Poe. E a revelação de Philip K. Dick é a visão que ele teve em fevereiro de 74, se eu não me engano, que um raio de luz ultravioleta bateu na mente dele, e ele descobriu o segredo do universo. E escreveu um manuscrito de 8.000 páginas, que está sendo publicado aos poucos, chamado A Exegese. Ele dedicou os últimos 2 anos de vida dele, antes dos AVCs finais que o mataram, a esse manuscrito de 8.000 páginas, de onde ele tirou o Valles, de onde ele tirou parte também do Radio Free Albemuth, que é outro romance dele que precede o Valles, e de onde ele ficava tentando explicar a visão que tinha tido. Então, eram 2 indivíduos que viveram a vida inteira num estado quase alucinatório. Um usava bebida, outro usava drogas. A droga de Philip K. Dick era a cápsula, né? Comprimidos disso, daquilo, para dormir, para acordar, para movimentar, para isso, para aquilo. Viveram a vida deles num estado quase alucinatório, procurando o seu lugar dentro da literatura norte-americana, sem encontrar, e, ironicamente, como acontece tantas vezes, só foram descobertos e consagrados depois de mortos. Poe ainda levou muitos anos, mas dependeu muito da tradução francesa de Baudelaire, revelá-lo para os intelectuais da Europa, e da Europa voltar com mais cacife para a intelectualidade norte-americana, que demorou a aceitá-lo. Muita gente, inclusive, até hoje não aceita que ele seja um grande escritor. E Philip K. Dick foi descoberto pelo mainstream, pela academia e tudo mais, através do filme Blade Runner e de outras obras. Eu quero finalizar aqui, vou abrir para perguntas de vocês.